Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui com mais um programa, Jesus é Verdade que Liberta. Vamos falar da palavra do Senhor, essa palavra que te leva à salvação, te guia pelo caminho da salvação, te leva ao Senhor Jesus, né? Ou seja, a palavra é o próprio Jesus, é a direção, a bússola que te conduz para a vida eterna. Então, quando você vê Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando exatamente isso. Esse caminho que é conduzido por uma verdade, que não existe engano, e te leva à vida, né? Então, isso é a expressão mais correta que tem para você entender que não tem outro jeito se não for pela palavra, se não for pelo Senhor Jesus, né? Então entenda que todos nós que vêm ao mundo, nós precisamos buscar esse entendimento, né? Você nasceu neste mundo, você entrou numa batalha. Você nasceu destituído de Deus, desligado do Senhor, é apenas uma criatura, mas é terrena, né? Então está desligado, você não tem parte com o céu. A única coisa que você tem é o Espírito, que é te dado da parte de Deus, para se ligar com o dele, e assim você obter informações, aprendizado e força e poder da parte do Senhor para se salvar. Mas você não tem salvação. Então é preciso ter esse entendimento para você começar a trabalhar em cima disso aí. E se você não buscar entender isso, você se perde. Ou seja, você fica como está, como nasceu, e assim será condenado. Então, por isso, Jesus disse para Nicodemos que tem que nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Aí ele repete outra vez. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. É exatamente isso. É que você nascer de novo é uma nova vida, uma vida espiritual. Que você vai alimentar o espírito, você vai dar lugar a esse lado espiritual seu, que Deus te deu, uma vida eterna. Você tem a possibilidade de ser salvo, morar com o Senhor para sempre. Esse lado espiritual, se você buscar as orientações no Espírito de Deus, você se salva. Mas se você não fizer isso, você já está condenado. Então entenda que você é duas pessoas. Não tem como, né, você ter um lado espiritual, que esse é eterno e precisa ser alimentado de maneira correta, conduzido de maneira correta, orientado pela própria palavra de Deus, porque senão você não sai da condenação eterna. E tem esse lado terreno, que quando você busca em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, essas outras coisas é acrescentada. Então, Jesus, ele nunca disse para você se preocupar com a vida terrena. Quando você vai ver as cartas de Paulo, ele fala a mesma coisa. Então, a preocupação o que é? É você temer o Senhor. Você buscar no Senhor a sabedoria e a inteligência. Você buscar no Senhor a força e o poder dele. A justiça. Aí você tem as outras coisas. Então Deus, ele sempre lhe confortou
os nossos corações nesse sentido. Se obedecer a Deus, não lhe falta nada, né? Então, tudo está nele, como diz o salmista Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E isso se for de verdade, né? Se o Senhor for verdadeiramente o pastor nosso, nada vai faltar. Ainda que você pense que está faltando, mas não está. Então, quando nós andamos com o Senhor, as coisas terrenas é mais fácil, né? Isso é garantido, né? Aí Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Você se salva. Então, o que é perder a vida por amor ao Senhor e ao Evangelho? É você viver, se submeter ao Evangelho. Você perder a vida, quando Jesus disse que todo mundo morre, se fosse assim por esse lado, não tinha, todo mundo morre, todo mundo é a mesma coisa. Mas ele está dizendo perder a vida, o gozo da vida, o gozo físico, é o gozo terreno, as concupiscências da carne mundana, o pecado, o gozo do pecado. Como diz em Hebreus ali a respeito, capítulo 11, ali a respeito de Moisés, né? Que ele rejeitou, né, o gozo do pecado e preferiu o sofrimento com os hebreus, com o povo de Deus, do que pelo um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então é escrito assim. Então você goza a tua vida na vaidade mundana e perde ela eternamente. Será condenado, né? Porque você não buscou em Deus a direção correta. Você investiu na carne, investiu nessa temporada de vida, somente uns poucos anos, aí você morre e perdeu tudo. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo: quem ama a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, ganhar-se-á, ou seja, salvar-se-á, se salva. Então veja que ele está dizendo nesse sentido: eu perder as vaidades por amor a ele, andar na orientação da palavra, conforme a palavra diz. Jesus, você for ver o Evangelho, né, de Jesus, os conselhos dele, os discípulos dele, quando fala discípulo, não é só os apóstolos, ele enviou os apóstolos, os 12 para pregar o Evangelho, depois ele enviou 70. Então, e o conselho dele qual era? Não vai se preocupar, não. Não leva 2 túnicas, não precisa levar roupa, não precisa levar 2 pares de sapato, basta uma sandália mesmo. Não leva mala, não, alforje, ele fala. Não leva ouro nem prata, não precisa disso. Todo obreiro é digno do seu salário. Ele vai dizendo como é, né, que ele ia sustentar eles na obra. Então, aquele que segue a Jesus, aquele que verdadeiramente se chega ao Senhor, ele não tem que ter essa preocupação. Então, a gente vê aí pessoas que dizem: não, eu quero ser um missionário, então, mas eu tenho que me formar primeiro, eu tenho que fazer isso, assado, cozido. Não adianta isso aí. Então, você tem que fazer hoje. O que tem de fazer, tem que fazer. Tem que fazer hoje, não deixar para amanhã. Amanhã, o dia da manhã, não nos pertence. E Hebreus fala isso aí, que
nós devemos exortar uns aos outros no dia que se chama hoje, né? Então para não errar e fazer a obra de Deus hoje, que amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Então não adianta olhar para trás, ontem eu fiz não sei o que, hoje não posso fazer. Ele precisa fazer. Você precisa reconhecer o Senhor como Senhor, como pastor, como Salvador, como Redentor da sua vida. Não tem outra saída. Se tivesse, a gente podia escolher, né, caçar jeito. Mas isso aí é uma coisa que você tem que abrir o olho. Esse programa aqui, as crianças, tem muitas crianças que gostam de assistir, né? Porque até acho que ele entende essa linguagem aqui, né? Então, o conselho que levamos aqui para as crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, seja quem for, é abrir o olho. E você pode ter idade já, ou pode ser criança ainda, mas a palavra é a mesma para você fazer, você crer no Senhor, né? Então, como Jesus diz em João 14, primeiro, crede em Deus, credes também em mim. Então, ele está garantindo que há muita salvação, né? Então, há muitas moradas, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu dizia para vocês que eu ia preparar lugar, mas se eu for, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então entenda aqui, irmão, que a gente tem que ter em primeiro lugar essa preocupação, saber que a vida não é uma vida terrena. Às vezes a gente corre atrás de riqueza, de tanta coisa natural, né? E você pensa que a felicidade está nisso aí. Isso aqui, essa vida aqui, quando você arruma um lado, cai o outro. No mundo tereis aflição, não tem como. Porque você vai, ainda que você tenha uma vida sossegada, né, terrena, mas ela é curta. Quando se trata de vida eterna, que não existe data de validade. Então eu não posso trocar isso, não, eu quero viver aqui, vou fazer de forma errada. O que é errado? É aquilo que a Bíblia diz que é errado. Não é o que eu estou dizendo ou que alguém vai dizer para você. Não, é exatamente aquilo que você olha na Bíblia e vê que está errado. Então eu preguei aqui esses dias falando a respeito da consciência. O homem nasce com a consciência. Deus, ele não permite que o homem venha nascer inconsciente. Mas ele tem uma consciência do que é errado. É claro que a gente aprende com o Senhor a conviver, a se santificar, a se lavar mesmo na palavra. Aí, se para buscar uma santidade e a graça do Senhor, que ele vem nos justificar assim. Mas eu estou falando do básico, do básico como ser humano, mesmo você ter uma consciência do que é certo e do que é errado. Quando você tem uma consciência de que existe um ser que te criou, você tem essa consciência. Você vê que os homens, quando não conhecem a Deus, ele fica adorando uns pedaços de pau, uns negócios, ele caça jeito, né, de adorar alguma coisa, o sol, a lua, ele caça demônios para adorar, caça, né, uma imagem de escultura, uma coisa qualquer, porque existe nele isso, essa consciência de que ele tem que adorar alguma coisa. Existe um vazio no homem que só preenche com Deus mesmo, o próprio Deus. Tem a vaga dele aqui, tem um lugar
né, no ser humano, que é para Deus morar no homem. Então existe essa consciência, mas você pode perder ela, porque você vai entrando por um caminho de erro, um caminho de pecado. Então você vai se distanciando em vez de se aproximar, melhorar, que eu acabei de falar de santificação, se aproximando do Senhor, fugindo do erro, fugindo do pecado, você vai se aprofundando no pecado. Então vai se distanciando de Deus e vai perdendo a consciência. Ou seja, daqui a pouco você não tem consciência do que é certo ou do que é errado. Então, ainda que tenha, você perde o temor, você fica endurecido, né, contra o Senhor. E é aquela coisa que eu sempre digo, eu ouvi um pastor falando uma vez, eu gravei isso na minha mente, né? A pior coisa que existe é você se acostumar com Deus. Sabe aquela coisa de você achar que Deus, ele já é teu amiguinho e que você pode fazer uma brincadeirinha com ele? Você pode pecar, que Deus vai passar a mão na cabeça. Não, já tem uma intimidade. Não existe isso aí, irmão. A gente, quanto mais ter zelo, quanto mais você ter esse cuidado, né? Essa diligência de conduzir as coisas do Senhor, se livrando da aparência do mal, melhor é. Então, se faz necessário a gente entender esse lado, né, de que você é duas pessoas e que você tem uma pessoa em você que é eterna, que você tem que ter muito mais zelo, tem que ter muito mais cuidado, né, com essa pessoa que é eterna, do que com essa que vai, de alguma forma, vai perecer. Né? Se é hoje, se é amanhã, mas não tem jeito. Então a duração aí é no máximo 100 e poucos anos, já foi. Então essa aí não deve se preocupar tanto assim, porque de qualquer jeito vai desaparecer. Então o que é isso? Eu não estou dizendo para ser irresponsável, porque para você preservar a vida eterna, você tem que lutar pela terrena também. No sentido de o que é isso? Você tem que ter caráter. Você tem que conduzir essa pessoa que é perecível, carnal, que é física, aqui nessa terra, de maneira que venha dar glória ao Senhor, que venha ser um representante de Deus na terra. Como diz o apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. No versículo 2, ele diz, requer-se, ou seja, tem uma cobrança nisso, uma exigência, né? Requer-se desses ministros que sejam fiel à palavra, às orientações. Então, quer dizer, você também, para você fazer a obra de Deus, você fortalecer o Espírito, você andar no Espírito, você ser aprovado por Deus, santificar, não é apenas o Espírito, mas você tem que santificar também a carne. Então, tem que ter a orientação bíblica, né? Quando você, para ser aprovado, você tem uma conduta, uma maneira de conduzir esse corpo teu também de maneira responsável, né, que é orientado pela palavra. Então assim você está aprovado, né, diante do Senhor, senão você fica sempre reprovado. Então veja que quando você, ao mesmo tempo que você não ama a vida, para amar a vida eterna, amar o Evangelho, amar o Senhor Jesus, você já está amando. Já está cuidando mais do que se você desse lugar só à carne.
Porque o pecado te leva ao erro, te leva ao fracasso, te leva à decepção, te leva ao prejuízo, te leva à vergonha, te leva ao desgaste físico, ao estresse, à ansiedade, à doença, às doenças. Então o pecado te leva só prejuízo. Então quando você obedece ao Senhor, santifica-se no Senhor, parece até que você, como disse o próprio Jesus, não está amando a vida, mas você está amando mais ainda do que se fosse o contrário. Então, mas você não está dando lugar às vaidades. Então tem gente que pensa que para fazer a obra de Deus tem até diz que tem que ser primeiro lugar ao Senhor, né? E aí está certo. É primeiro lugar espírito, primeiro lugar você está dando ênfase, você está dando atenção em primeiro para o espírito. Mas quando as pessoas tomam isso, como que seja, ele for fazer um culto ao Senhor, ele tem que ter aparência, esse culto físico, terreno, natural. Não é bem assim. Então tem que ter sinceridade, transparência, tem que ter reverência ao Senhor. Isso da alma, do espírito, de verdade. Então as pessoas querem fumacinha, um negocinho todo arrumadinho. Não, Deus não vai por aparência física, não. Se fosse, ele não tinha dito uma túnica só, para se levar duas. Ele só tinha uma, ele, o dono de todas as coisas foi feita por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 3. Então, tudo dele, mas ele não deixou se levar. Em vez de... Ele era para ser um grande rei na época, nascer num berço de ouro, nasceu na manjedoura, num curral de jumento, sem de animal. Para quê? Para trazer isso mesmo. O natural, para mim, não serve nada. O que é terreno, para mim, não vai sobrar coisa nenhuma. Não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Falou daquele templo, né? Você vê que o templo de Salomão foi dessa forma também. Na época foi feito, Davi queria fazer pelo zelo do Senhor, que queria fazer uma casa para a morada do Senhor, que só tinha um tabernáculo, uma tenda, e ele não permitiu, disse que o filho dele ia construir, ele deixou os materiais já ali, muita riqueza, e Salomão construiu um templo riquíssimo. Mas o que Deus disse para Salomão na inauguração? Foi que ele ia ficar, os olhos dele iam ficar atento àquela casa, às orações daquela casa. Se alguém estivesse até longe, acontecesse alguma coisa e falasse com relação àquela casa lá, dirigisse as suas mãos para aquele lugar e pedisse em nome dali, ele seria ouvido, tudo. Mas ele alertou: se desviares dos meus caminhos, dos meus conselhos, dos meus mandamentos, eu derrubo, eu destruo tudo isso aqui. Destruiu. Então, a segunda casa, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Foi feita em Jerusalém de novo a segunda casa. Por que a glória era maior? Porque Jesus veio e pregou dentro dela. Ou seja, o Espírito de Deus habitou ali de verdade. O próprio Salvador entrou nela. Então veja, mas Jesus um dia saindo, os discípulos, olha que casa, que prédio bonito, né? Que grande construção. Jesus disse: haverá o dia que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí disse: agora eu construo em 3 dias. Exatamente ele é o templo.
Ele é o que, quando nós olhamos para ele, jamais perdemos a vida. Então você vê isso aí que a gente tem que reconhecer, esse reconhecimento que é a importância. Não, como é que eu faço para me sobreviver? Existe um Deus, eu preciso entender isso, que me criou, sou criatura de um Deus que cria todas as coisas. E eu posso me tornar uma nova criatura eterna. Eu sou uma criatura terrena, física, perecível, momentânea aqui, mas eu posso ser uma criatura celestial. Aí eu vou para a Bíblia. Aí você tomou essa decisão, sabe que em primeiro lugar é espiritual. Então você vai conduzir sua vida conforme a palavra. A orientação está aqui. Não tem como você pedir para Deus e não saber. Se pedir de coração. Porque às vezes você pede, como diz Tiago, na sua carta universal, no capítulo 4, se você pegar ali, capítulo 4, versículo 1, aí ele vai dizendo, até o versículo 4, né? Quem ama o mundo, se alguém ama o mundo, se constitui inimigo de Deus. Ele fala lá. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? Ou seja, adúltero e adúltera. Ele está dizendo que adultera a palavra, que ele não anda na palavra. Então veja aí que eu não posso amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo, ou seja, amar a minha carne e o espírito. Então eu tenho que, esses dois se opõem um ao outro, diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, né? Então, o espírito se opõe contra a carne, e a carne contra o espírito, eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É uma luta, como uma luta num ringue. Então, o apóstolo Tiago, ele fala exatamente disso aí. Quando a gente pede para os nossos deleites, para a vida terrena, para você gozar a vida terrena, para você ter fama, ter dinheiro, fazer o que quer, viajar para onde quer, vestir o que quer, comer o que quer, andar nos teus próprios entendimentos, do próprio caminho. E não é assim. Deus, ele quer que você se entregue a ele. Quando você vai ver, você fica dependente. Pode ter o dinheiro do mundo todo no bolso, mas não fazer o que quer. Pode ter sabedoria humana, mas você não falar o que quer. É isso aí. Num programa desse aqui, eu peço para Deus, não deixa eu falar o que eu quero. Se eu for falar o que eu quero, se torna tudo humano, não sabe de coisa nenhuma. Então eu tenho que falar o que Deus quer falar para mim e para você. Então se faz necessário, você vê que Deus, ele faz isso com a pessoa. A primeira coisa que você, quando se entrega a Deus, você entra num deserto. Sei o que é um deserto? É uma coisa que você não se domina, você não tem poder de agir, de ação. Você fica totalmente dependente do Senhor. Foi o que aconteceu com o povo saindo do Egito, entrou no deserto, não pode plantar. Rapaz, eu queria fazer uma fazenda aqui, plantar capim, criar boi, ou plantar soja, milho, mas como? Na areia quente, no deserto, não tinha nada. Então, totalmente dependente do Senhor, até a água. Paulo diz na sua carta, dizendo que todos beberam da mesma pedra espiritual. E essa pedra era Cristo. Então veja, ficou dependente de o Senhor jorrar água ali. A da rocha. Então não tinha garapé, não tinha riacho, não tinha fonte. Não tinha como plantar, ficaram dependentes
do maná que caía do céu. Totalmente dependente do Senhor. Então se faz necessário isso aqui. A pessoa se entregar totalmente. Você se despir do que tem. Entregar nas mãos do Senhor. E você pegar o que Ele permitir. Sabe, o Senhor é uma espécie de cofre. Tá aí, Senhor. Porque nós somos, na verdade, quando você vai ver na Bíblia, nós somos mordomos do que tem. Se você considerar dessa forma, você é abençoado. Porque você vai ter o controle de pedir para o patrão, perguntar se pode usar. Você não vai usar como seu, você tem o domínio total disso. Tem nada. Então isso aqui se agrada, o Senhor se agrada quando você tem, mas você é submisso a Ele. Você é dependente do Senhor. Está nas tuas mãos, mas você não pega sem pedir. Sabe aquela coisa do José, lá no Egito? A casa de Potifar entregou tudo na mão de José. Tudo, porque confiou. Porque ele era assim. Não pegava por conta dele, não fazia por conta dele. Depois foi preso. O que aconteceu? Os carcereiros lá deram a chave nas mãos dele. Rapaz, toma conta aí. Que tu não vai embora mesmo, tu é obediente. Se fosse outro, abria ali, tacava no mundo e ia-se embora. Então ele esperou a hora certa de receber a alforria ali, a sentença a favor dele, ou seja, então é necessário, irmão, que você tenha esse controle, ou seja, entregar esse controle na mão do Senhor e se controlar para não meter a mão lá sem pedir. Então isso é você honrar o Senhor, você ter Ele como pastor. Aí o pastor, ele conduz a ovelhinha vai atrás do pastor, ela não passa na frente do pastor. Ela anda atrás, para onde ele for ela vai. Então, se for assim, nada vai faltar. Né? E aí você vê que o salmista diz que ele me conduz às águas tranquilas. O que é água tranquila, dá de entender? Não tem jacaré, não tem os animais perigosos, estão ali esperando aonde a ovelhinha vai beber água para poder pegar. Os predadores, porque o Senhor guarda. Me faz deitar em verdes pastos. Agora imagina, uma ovelha com fome, ela se deita num pasto verde? Não, dá de entender por esse lado. Então se eu me deito, eu sou uma ovelha, eu me deito num verde pasto, é porque eu tenho com abundância, estou com a barriga cheia. Então o que é barriga cheia também, que dá de trazer aqui para isso que nós estamos falando? É você se conformar com a vida que tem, irmão. Porque tem gente que fica caçando coisa, ele acha que ele tem que viajar, ele tem que ver o mundo, enxergar, caçar esses pontos turísticos, as festas, e ele fica doido. Quando ele pega dinheiro, ele fica maluco. Então, uma ovelhinha deitado no verde pasto, está deitado em cima do dinheiro, quietinha ali, tem condição, mas está tranquila, quietinha lá. Dá de levar por esse lado aqui também. Então você não se apavora para gozar a tua vida. Aí você não perde um monte de culto porque está fazendo turismo. Né? Tanta coisa, vaidades se apresentando, porque não tem como o ser humano ele se vestir bem com a roupa caríssima e ele não querer aparecer. Porque é vaidoso. Você tem que colocar freio em você. Meter um freio. Porque se você não fizer isso, você tem o livre-arbítrio. Aí você deixa você soltão aí. Aí vê se Jesus queria aparecer, até mesmo nos milagres.
quando realizava um milagre, ele dizia, não diz para ninguém não, senão vão me perseguir aqui, vão me matar logo. Quer dizer, ele não foi para aparecer, para ganhar fama, ganhar dinheiro, não. Então o Senhor, Ele cuida de nós quando nós nos entregamos mesmo. Então, eu vou ler uma palavra aqui, que encontramos aqui em Isaías capítulo 64. Isaías 64. E o versículo 4, nós vamos aqui até o 6, que diz assim a palavra do Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não tem. Ladrão vem senão matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Não tem. Com Deus não tem avareza, não tem vaidade, não tem malícia. Não existe, irmão. Quando você só existe dois senhores, só Jesus e o diabo na terra. Então você tem que escolher o certo. Você vai ficar com aquele que não tem nada? Que não vai te dar nada? Que não tem amor por vocês? Tudo que vem, eu falei agora há pouco, o pecado te leva à destruição total, à vergonha total. Você vai, quando diz em Romanos capítulo 6, o versículo 23, o salário do pecado é a morte. Não tem como. Então, quando está falando de morte, é sofrimento na terra, vergonha na terra, opressão na alma do homem, que isso aí é a pior doença que tem. Depressão, tudo enquanto vergonha, tristeza na alma. Com que remédio vai tirar? Então, já Jesus, ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando fala a parte B do versículo. Então, eu fico com esse. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus, ele disse, se pedir, é dado. Pedir e dá-se-vos-á. Buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á. Ele não se compara com os homens. Vocês, quem de vocês, se o filho pedir um peixe, você dá uma cobra? Se pedir um pão, ou seja, se pedir um pão, dá uma pedra. Se pedir um ovo, dá um escorpião. Quem é de vocês faz isso com o filho de vocês? Aí ele diz, agora, imagina o pai que está no céu. Então vocês que são maus, sabem tratar bem vossos filhos, imagina o pai que está no céu, ele diz. Vós que sois maus. Então Deus, ele não é mau. Deus, ele não é terreno, vaidoso, como o homem é. Então entenda, não tem Deus aqui melhor do que esse aqui. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É esperar. Esperar exatamente, você coloca lá, você trabalhou o mês todinho e espera, no fim do mês só pagamento. Esperar é você plantar, você bloca um roçado, vamos dizer assim, né? Prepara uma terra,
Aí você planta o milho, a soja, o algodão, ou seja lá o que for, o capim, você vai esperar a produção daquilo ali. Então vai esperar. Então é aprender a investir numa coisa que o Paulo ele fala muito a respeito disso aí. De você que planta, é o primeiro a comer do fruto. A esperança é essa. Então, você aprender a esperar no Senhor, saber que Ele é bom. Se você faz a coisa certa, como é que vai dar errado, irmão? Não pode dar errado. Mas não tem como. Agora, se você faz errado, por alguma maneira, porque o cara vai me dar uma gorjetazinha aí, vai me dar um dinheiro, e aí você faz errado, ele te tira de cima do trilho, de cima, te tira desse caminho, dessa verdade, dessa vida. Você sai pela avareza, pela falta de confiança no Senhor. Em vez de esperar mais um pouquinho que vai vir o dinheiro lícito, de maneira correta, com justiça, você pega uma coisa injusta, ilícita. E aí você fica na mão do inimigo. Daqui a pouco você não tem nem aquele e nem vem outro. É isso aí. Mas precisamos manter acreditando que esse Deus aqui trabalha para aquele que nele espera. Aí você pensa que Deus não trabalha por você. Esses dias Deus tem me incomodado em falar isso aí. Existe uma luta no mundo espiritual, uma guerra no mundo espiritual, os anjos lutando por nós. Por todos aqueles que estão vivos na terra. E aí você está no meio. Quando você é a favor dessa luta, ou seja, você está a favor de Deus, você está defendendo o reino de Deus na terra, você está levando vantagem. Essa luta desses anjos, você está tomando proveito disso aí. Vai ser proveitoso para você. Porque você vai ganhar a vida eterna, você vai vencer. Mas quando você é contra Deus, existe um limite, chega um momento que essa luta para você não serve de coisa nenhuma, e assim você perde a vida. O inimigo vence você. E você morre e vai para o inferno. O problema é esse aí. Nós não estamos falando que os outros não morrem, todo mundo morre. Mas no Salmo 37, versículo 2, diz que daqui a pouco todos serão ceifados como a erva. Ou seja, todos os ímpios serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Significa o quê? O justo não murcha, não. Murchar significa secar, desligou da videira. Verdadeira seca, é lançado no fogo e arderá. Diz, o Jesus falou, João escreveu capítulo 15, versículo 7. Aquele que não está em mim será cortado e lançado no fogo e arderá. Né? Então, ele não produz nada, não fica verde. Então veja que o ímpio, ele não subsistirá ao juízo, nem o pecador na congregação do justo. Então é dessa forma que nós precisamos entender que existe uma diferença daquele que acredita, que espera no Senhor. Aí ele diz aqui no versículo 5, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há entendimento, eternidade, para que sejamos salvos. Então aqui, olha o que está dizendo aqui nesse versículo, irmão. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e
praticava justiça, ou seja, daqueles que praticam justiça, que anda nos caminhos do Senhor, né? Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Aí ele para aqui de falar nesse assunto aqui, aí já vai falar do ímpio, daquele errado. Aqui tem ponto e vírgula. Eis que te iraste, porque pecamos. Já está falando do pecado agora. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Então o que é isso? Já está falando do caminho. Neles, nos caminhos do Senhor, há eternidade. E seremos salvos. Agora, você vê que o pecado aborrece. Iraste porque pecamos. Nesses caminhos, há eternidade, né, para que sejamos salvos. Então é preciso andar nos caminhos do Senhor. Aí ele diz aqui no versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então veja aqui, o que ele está dizendo aqui. Todos nós somos como imundo. Não adianta que Deus não vai levar. Paulo ele escreve, 1 aos Coríntios, capítulo 15, parece que é o versículo 50, ali mais ou menos, por aí, assim, que ele diz que carne e sangue não é do reino do céu. Então não vá pensar que Deus vai investir na tua carne. Primeiro espírito, alma. Aí depois as outras coisas. Porque isso aqui vai ficar mesmo. Agora, aí é isso. Todos nós somos como imundos. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha. E as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Somos pecadores, irmão. Então é isso que eu disse no início aqui. Nós precisamos reconhecer isso, procurar andar conforme a palavra de Deus para ser salvo. Mas muita gente tem a oportunidade e às vezes se acostuma com Deus, como eu já falei, e ele abandona isso. Deus agora se quiser vai atrás de mim. Como que seja assim? É você que precisa do Senhor, é você que precisa se aproximar de Deus, se santificar, largar o pecado, é você. Não é Deus. Deus é santo, está lá quieto. Estou na porta, estou batendo. Se alguém vir abrir a porta, eu entro. Não queria não. Essa pessoa vai ficar isolado para lá, ele fica lá de fora, cuidando dos outros, de quem quer. Aqui no capítulo 65 de Isaías, diz aqui no versículo 1, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. Há um povo que se não chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui. Então veja, pessoa que às vezes nunca viu falar em Deus, quando ouve, ele se abraça com o Senhor. Quando ele disse, a um povo que se não chamava do meu nome, ou seja, não era povo de Deus, não era judeu, vamos dizer assim, eu disse, eis-me aqui, porque o Senhor está pronto para qualquer um, todo aquele que quer. Aí ele diz no versículo 2, estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo.
sacrificando em jardins, eita glória, e queimando incenso sobre tijolos. Sacrificando em jardim. O que é isso? Em vez de fazer um culto para o Senhor, ele faz um culto para ele mesmo. Eita, só festa. Para alegrar a carne e não o espírito. Sacrificando sobre tijolos, em qualquer lugar. Não tem um lugar certo, faz a coisa de qualquer jeito. Não é bem assim, irmão. Aquela época era exatamente sacrificar no lugar certo, no tabernáculo ali, né? Com os sacerdotes. Era assim. Então veja, irmão, que muitas vezes nós jogamos fora aquilo que nós temos. Como Jesus, ele diz em Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele diz, breve eu venho, presto eu venho, guarda o que tu tens. Ou seja, se eu estou me aproximando de Deus, estou me santificando, me saindo do pecado, eu tenho que sair mais e mais. Me aproximar mais e mais do Senhor. É isso aí. Que Deus abençoe, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, pregando a tua palavra. Deus, o Senhor venha, através dessa palavra, falar com cada um que nos assistiu, Senhor. E ele venha compreender que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E um dia nós vamos prestar conta com o Senhor de tudo que recebemos da parte do Senhor. Meu Deus, as nossas obras, as nossas atitudes nessa terra, nessa vida, está sendo tudo notado pelo Senhor, e assim será aberto aqueles livros, será lido, conforme as obras nós somos julgados. Ajuda, Pai, abençoa, nos dá entendimento, uma boa consciência, uma fé não fingida, um coração puro, um espírito reto, um espírito voluntário. Nos dá, meu Deus do céu, sabedoria e inteligência para andar conforme a tua palavra. Abençoa, meu Deus, a cada um que está nos assistindo. Meu Deus, cura, liberta, salva, ajuda, fortalece, dá o prazer a cada um, prazer em te servir. Ajuda em tudo e abençoe em tudo. E em tudo damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.